Nos evangelhos, observamos claramente Jesus ensinando sobre diversos temas. Ele ensinou sobre amor, santidade, fidelidade. Jesus nos ensinou a não abraçar nosso pecado ou querer justificá-lo, mas enfrentá-lo de frente, erradicando-o. Uma de suas ênfases foi quanto ao perigo da hipocrisia e do falso ensino. Por quê? É porque hipocrisia e falso ensino andam de mãos dadas. A hipocrisia é um pecado que sempre pode ser visto nos falsos mestres. Jesus rejeita e condena a hipocrisia e o falso ensino, nos confronta e nos adverte contra eles. Se observarmos na história, vamos ver o efeito destruidor que o falso ensino pode exercer entre aqueles que buscam o reino de Deus por outros meios que não sejam Jesus Cristo e a sua palavra. Mas, infelizmente, nesses últimos dias, são muitos aqueles que são enganados por falsos mestres hipócritas. Não estão apercebidos da advertência do apóstolo Paulo que diz: vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às fábulas. Essa é a realidade de muito em nossos dias. E se nós estamos vivendo nos últimos dias, acredito que estamos, então é a hora de nos mantermos alertas, pois o efeito destrutivo dos falsos mestres hipócritas é impressionante. Na cura de um homem hidrópico, Jesus confronta a hipocrisia de seu anfitrião e dos convidados em um jantar. Para entender esse ensino, ouça a leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículos 1 até o 6, onde Cristo confronta os falsos mestres hipócritas, realizando a cura do homem hidrópico. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando-o, o curou e o despediu. A seguir, lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair no poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto, nada puderam responder. Jesus já havia sido convidado para a casa de outros fariseus. Eles procuravam observar Jesus de perto, assim encontrar algo que o incriminasse, a fim de condená-lo. Querem atraí-lo para uma armadilha. Aparentemente, o homem que sofre de hidropsia é uma isca para provocar Jesus a violar a interpretação que eles faziam da lei. Pois, segundo suas tradições, eles acreditavam que alguém com aquela enfermidade era uma pessoa impura. Todavia, é importante esclarecer que curar uma pessoa doente não viola nenhum princípio do Antigo Testamento. Mas que enfermidade é essa? O que é hidropsia? Trata-se de um edema, um inchaço de alguma parte do corpo causado pelo excesso de retenção de líquidos. Para os doutores da lei da época de Jesus, a hidropsia era a prova do julgamento de Deus em virtude do pecado de uma pessoa, que era considerada impura e ritualmente imunda. Aqueles falsos mestres hipócritas pensavam que haviam encurralado Jesus, mas eles é que ficaram acuados. Jesus, sabendo de seus intentos, lhes perguntou: é permitido ou não curar no sábado? Se eles respondem sim, é legal curar no sábado, estariam admitindo que suas interpretações eram um acréscimo, uma distorção, e assim violavam a verdadeira lei de Moisés. Por outro lado, se respondem não, não é legal curar no sábado, eles mostrariam o vazio de suas tradições religiosas e a frieza de seus corações pecaminosos.
Além disso, se eles respondem que não é legal curar no sábado, uma nova pergunta surgiria. Então, por que esse homem, considerado impuro, está aqui na casa de um fariseu e de seus convidados doutores da lei? As suas tradições deixam claro que alguém assim não poderia estar presente em uma refeição, o que confirmaria a intenção de fazer do doente uma armadilha para Jesus. E como eles respondem? Nada disseram, ficaram em silêncio. Eles não dão resposta porque não têm resposta. Jesus expôs a hipocrisia, o orgulho, a indiferença e o coração frio, duro, calculista e mau daqueles homens. Assim, tomou o doente pela mão. Jesus o curou e o mandou embora. Eles sabem que Jesus o curaria. Eles também sabem que ele pode fazer isso simplesmente falando. Jesus já havia curado outros enfermos anteriormente, mas o que é surpreendente é que Jesus os afronta, pois ele toma o homem pela mão. Aquele que era considerado impuro, ímpio, foi tomado pela mão, agarrado por Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo para os falsos mestres hipócritas: observem atentamente agora, hoje é o sábado e eu sou o Senhor do sábado e tocarei, curarei este homem a quem vocês consideram indigno. O homem foi curado instantaneamente, completamente. Você pode imaginar a reação, o choque e ao mesmo tempo a alegria daquele homem curado? O excesso de líquido do seu corpo desapareceu e os seus membros inchados, deformados, agora estavam restaurados ao normal. Se você testemunhasse tal coisa, não se ajoelharia diante do Senhor e o louvaria? Mas o que os falsos mestres hipócritas fizeram? Guiados por seus corações duros, seus olhos espiritualmente cegos e seu ódio total por Jesus, eles ficaram paralisados, pensando como iriam reagir para acusá-lo. Nesse momento, Jesus não lhes dá tempo para responder ou fazer outras acusações. Ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Os falsos mestres hipócritas ficam sem palavras novamente. Seria engraçado se não fosse tão trágico. Eles não puderam responder. Tudo o que eles podiam fazer era continuar tramando e planejando o assassinato daquele que viera salvar os perdidos, curar os enfermos e trazer paz ao coração dos homens. Hoje, os falsos mestres hipócritas geralmente conhecem muito bem suas Bíblias, mas em vez de guardar a verdade, aplicá-la a si mesmos e amar o povo de Deus, eles usam as Escrituras como um chicote a bater nas ovelhas, e estas vivem com medo da punição por qualquer erro cometido. As pessoas são esmagadas pelo peso do legalismo. Entretanto, as mesmas regras raramente se aplicam aos falsos mestres hipócritas. Além disso, os falsos mestres hipócritas tentam derrubar qualquer pessoa que confronte seu pecado com a palavra de Deus. Ignoram a verdade para continuar em seu próprio pecado. Seu coração duro e olhos espiritualmente cegos impossibilitam que esses falsos mestres hipócritas se arrependam. Richard Baxter, pregador puritano inglês que viveu de 1615 a 1691, exortou seus colegas pastores: preguem para si mesmos os sermões que vocês estudam, antes de pregá-los a outros. Esse é um bom conselho para a minha vida. E é um bom conselho para você também. Você pode não ser pastor, mas está vivendo uma vida cristã diante de seus irmãos e irmãs em Cristo e diante de um mundo perdido e doente. Então, nesse aspecto,
Sua própria vida é um sermão que você está pregando todos os dias. Os escribas e fariseus nos evangelhos são exemplos para nós, não para o que devemos fazer e ser, mas para o que não devemos fazer e ser. Jesus reserva suas palavras mais duras e denúncias mais fortes para eles. Ele os chama repetidamente por sua hipocrisia, seu orgulho pessoal e sua falta de cuidado com os outros, bem como seus falsos ensinamentos. Eles são espiritualmente cegos, e quando os cegos lideram outros cegos, ambos caem em uma cova. Que Deus quebrante nossos corações e abra nossos olhos, em nome de Jesus Cristo. Amém.